והרינו והרינו בבניונו. Então, diz assim o Rabi Shimon, né? No princípio, os botões de flor apareceram sobre a terra. Em hebraico, a mesma palavra, eretz, é designado para solo, né? Nós sabemos que a palavra eretz, solo, em hebraico, nós temos aqui, ó, beretz, está vendo? Aleph, eretz. Aqui eu tenho um solo, que é usado na Torá com o desejo de receber para si mesmo. Então, essa palavra é a que está sendo falada. Veja, a palavra flores também foi falada, né? Então, essas flores aqui, ó. Florescer. Hanitzanim. As flores, Hanitzanim, Noreo. Então, Nireo, as flores apareceram, né? Bearetz. E depois a gente tem um et com Ain. Hazamim, Hagiá, Pekol, Hator. Então, veja, ó, as flores apareceram, né? E a gente pôde, né? E apareceu na terra, o tempo da poda chegou e o canto da rola, da rolinha, do pássaro ouve-se em nossa terra. Então, os botões de flores se referem ao ato da criação, aparecerem na terra, ou seja, esse sistema aqui está ligado a Bereshit, é disso que ele está falando, né? Dessa construção de Bereshit. E lá no terceiro dia, quando a gente vai falar aqui no terceiro dia de Gênesis, então veja, a gente está aqui, ó, disse Deus haja luminares, no terceiro dia, aqui no Gênesis 1:12, na verdade, vou voltar aqui um pouquinho. Olha, a terra produziu vegetação, viu? A gente estava falando de planta, ó. Então, vá totessar. Então, aqui eu tenho exatamente vá totessar, haretz, dashe, asheve, mesrai, zerá, liminehu, ves, a se, você, peri, ou pri, a se, zereo, bo, leminahu, vairá, Elohim, kitov. A terra produziu vegetação, plantas como semente, e todo tipo, e árvores de todo tipo que deu fruto com semente, nele Deus viu que era bom. Então aqui chegou o tempo de cantar, se refere ao quarto dia. E aí quando a gente vai para o quarto dia, como está descrito aqui, ó, floresceram na terra, o tempo da poda, o canto, tá vendo? Então, quando chegou aqui, ele já está se referindo ao quarto dia lá de Bereshit. Então, está falando de uma voz, ó, Vicou, é um som, uma voz, um ruído, né? E esse ruído, ele está se referindo a Bereshit, não está se referindo a um canto em si, veja, tocar, alcançar uma voz. Aí é disso, não tem nada a ver, porque muitas pessoas pensam que é um canto, etc., ainda que possa ser um canto, mas está se referindo, não é aquele canto que a gente vê por aí, as pessoas fazendo, né, e tal, não, isso é um canto onde está chegando o tempo do que está sendo falado na Torá, da construção da alma dentro da Torá. E chegou o tempo de cantar, se refere ao quarto dia, o tempo do rigor, julgamento e restrição. Portanto, no quarto dia, a palavra luzes, ela é escrita faltando uma letra. Vamos ver aqui, olha. A gente tem muito isso na Torá, a gente está sempre analisando, e os nossos sábios trazem para a gente, não é, que dentro das palavras falta uma letra. Então, aqui, eu tenho faltando uma letra,
Na verdade, a gente sabe que a palavra menorá ou menorote, ela está ligada a luminares. Veja, haja luminares. Então, Vaiomê, Elohim, Iri, Meorote, Berecaia, Rachamai. Palavra que teria que ser Menorote. Ó, e está faltando aqui letras, né? Está faltando uma letra. Então, a gente tem aqui. Deixa eu. Aqui, nessa parte central. Então, veja, a palavra Menorote é escrito dessa forma, tá vendo? Então eu tenho aqui luminares. Veja que lá não tem essas duas letras, tem um Aleph no local, né? Então um Aleph que está junto lá com a palavra, e como pode haver um erro na Torá, né? Esse erro ele é proposital, tá vendo? Ou existem algumas palavras que não estão dentro de uma descrição, porque a Torá ela não está preocupada aqui com a palavra estar certa, mas com o exemplo que ela está dando. Então, a palavra menorote, ela vai estar diferente. Olha, luminares, que foram criados no quarto dia, mas lá no texto diz que está faltando uma letra. Está faltando uma letra, mas aqui eu vejo na Constituição, ó, falta um vav, outro vav, o num também não está aqui, ó, então está meorote. E aí isso sugere então, né, o rigor, o julgamento de uma maldição. Ou seja, a voz da pomba se refere ao quinto dia no qual está dito que as águas enchem de seres vivos para que possam produzir descendência. Portanto, a palavra se ouve, né, o campo daqui, dentro da nossa Constituição de Shelman, a palavra se ouve os cantos, né, das pombas, chegou o ponto, o canto das pombas, né, da rola, e aí a gente tem aqui a palavra me chamar, né, envolvida aqui, tá vendo? Então é tudo muito, a palavra ouvir, né, nishimar, eu tenho aqui a palavra, as letras que estão envolvidas no nome Neshama, tá vendo? Então, ainda que tenha um outro significado, está falando dessa parte, né? Neshama, que é a parte mais alta da nossa alma. E aí continua aqui, né? Se refere ao quinto dia, que está dito que as águas encham de seres vivos para que possam produzir descendência, contudo a palavra se ouve e já se refere ao sexto dia, no qual é dito, façamos o homem que no futuro colocará ação antes da compreensão, nós faremos e ouviremos, né? Nós ouviremos. Isso é, Naar, ver, Shema. Pois aqui está dito, façamos o homem, e lá está dito, nós faremos e nós ouviremos em nossa terra. Refere-se a um dia de Shabat, que é como a terra da vida, um mundo que virá. Para nós, é totalmente incompreensível como Zorra compara as palavras de Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, né, conforme 2:12, como está escrito na Torá sobre os primeiros dias da criação. Os 6 dias da criação simbolizam 6 sefirot. Então, o que o Zorra está falando para a gente é o seguinte: é difícil a gente entender essas questões, porque, na verdade, os 6 dias da criação não são os 6 dias da criação. Eles, na verdade, estão ligados a 6 sefirot. Então, a gente vai ter aqui, ó, 6 sefirot ligados nos 6 dias da criação. Então, isso significa que esses 6 dias da criação, dentro da Torá, como a gente está observando, então, os 6 dias da criação são as 6 sefirot, está vendo? É isso que a Torá está falando. Por isso que quando a gente viu aqui, dentro da nossa comparação, não é, com na palavra aqui em Bereshit,
1,14, a palavra menorá, luminares, está escrito errado, está faltando uma letra. Olha, nossos mestres detectaram que essa palavra não está certa. E como pode ter uma palavra errada na Torá? Isso já é feito de um sentido proposital. Então, é justamente para mostrar que está faltando uma letra, faltando um num aqui. Então, esse num que falta aqui faz toda uma diferença. E aí eles vão fazer uma ligação com o Cântico dos Cânticos. Então, quando a gente lê os Cânticos dos Cânticos, as flores apareceram na terra, a gente lembra das pétalas, não é, que a gente viu em outra aula, as pétalas, as flores, e que tudo está ligado. Que o Shilomon, ele não está criando uma canção, por exemplo, tendo uma emoção, e aí ele faz uma canção para emocionar. Não, não é isso. A questão aqui não é mexer com a emoção, mas criar uma realidade espiritual dentro da pessoa. E aí continua que algumas questões foram construídas dentro da Torá, né, no qual está dito, passamos o homem que no futuro colocará em ação a ação antes da compreensão. Não faremos, nós faremos e nós ouviremos. Nascer, ver, nishma. Pois aqui está dito, façamos o homem, e lá está dito, nós faremos e nós ouviremos. Em vossa terra, refere-se ao dia de Shabat, que o termo da terra, a vida começou no mundo que virá, ou seja, a Torá constrói um significado de que esses 7 dias não é muito bem como se pensa. Né? A gente sabe que a gente tem 7 dias na semana, existe uma divisão de dias. Essa divisão de dias, pelo que me consta, conta para toda a humanidade. Né? Não sei se no meio indígena é assim, essa divisão do calendário. E esse calendário ele vai ser importantíssimo para todas as nações. Inclusive, uma das questões aqui da Torá é exatamente em cima do calendário. Né? Ela fala em cima do calendário que viriam dias, eles tentariam mudar os tempos, ou seja, isso é Daniel 7:25, né? Daniel 7:25, ele fala para a gente que as pessoas, esse sistema, ele viria para mudar o tempo, ele viria para mudar essa lógica de tempo. Então, a Torá é muito preocupada com essa questão de tempo, até porque toda a Torá aponta, na verdade, não para tribos, mas aponta para meses, né? Cada mês, inclusive Daniel é porque ele é da tribo de Dan, e ele falará palavras com o Altíssimo, ele quem? Né? A pessoa que viria. E perseguiria os santos do Altíssimo, né? Quem são os santos do Altíssimo? Aqueles que guardam a Torá, os cabalistas, aqueles que defendem com unhas e dentes o que está escrito aqui nesse texto original, sem mudar nada. E ele pensaria em mudar os tempos e as leis, está vendo? Por que pensar? Porque não mudaria, mesmo que as pessoas possam mudar, mesmo que todo mundo deixe de seguir a Torá e mudaram o calendário, etc., eles não vão mudar a Torá. Eles podem mudar a relação mental deles com o entendimento da Torá. Não é assim, agora é de outra forma, tal, mas eles não mudaram nada. Porque o ser humano ele não pode mudar nada, ele simplesmente vai achar que mudou. Então, ele pensará em mudar o tempo, né? E aí continua falando que ele será entregue por um tempo e meio tempo. É uma lição aqui, ó, que a gente pode parar um dia para estudar. Mas o ponto que eu chamo a atenção aqui é que ele pensará, tá vendo? Pelo menos numa tradução aqui mais grosseira, ele pensará em mudar os tempos e as leis. Agora, ele pensará em mudar os tempos é uma coisa, não é? A gente tem um calendário, ele foi mudado. Existe um calendário, que é um calendário da Torá, chamado calendário judaico, e nós temos
um calendário grego, um calendário que tem 400 anos. Em cima desse calendário, o Brasil se apoia, ou seja, tudo é feito em cima desse calendário. Esse calendário está permeado de tempos, né, que fazem coisas contrárias à Torá, tem dias religiosos, tem dias para isso, dias para aquilo, e etc. E nenhum desses dias a gente deve respeitar. Não é algo que tem que ser algo importante para a gente, né? Porque a gente está vendo aqui que são questões fora da Torá, são questões muitas vezes comercial, mas que vem com uma conotação muito profunda. Por exemplo, o Dia das Mães tem uma conotação, tem lá, eles escolheram um dia onde tinha uma questão de algum deus lá, o Dia dos Namorados, a mesma coisa, e aí a pessoa vai inocentemente, né? Ela vai ali, não, o que que tem? É meu amor, é minha namorada, não tem nada a ver. Então, ela esquece que Deus falou que não era para ela participar desses festivais, não participará das festas dele. É algo bobo, né? Para a pessoa não é bobo, mas que, na verdade, é uma quebra de um mandamento da Torá. Porque não haveria sentido em o Eterno falar sobre esse tempo, essas leis, se fosse para a gente agir de qualquer maneira. Vocês concordam comigo? Então, quando a gente vai para a Torá, a gente tem que um pouco sair dessa vibe aí, dessa questão mais dentro desse sistema. Inclusive, não dá para sair de tudo, né? Não dá, porque a gente está totalmente cercado, né, por essas nomenclaturas, esses nomes. Todos os nomes da semana são nomes de deuses pagãos. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira estão ligados a esses deuses gregos. Chegou no ano há uns 400 anos atrás, mais ou menos, e entrou esse calendário gregoriano que nós temos hoje. Então, ele sai totalmente da Torá porque ele é definido em cima do ciclo solar. A Torá não, a Torá ela é feita em cima do ciclo lunisolar, ou seja, existe dois astros interagindo. O calendário é em cima da Lua e é usado o calendário solar para não se deixar as festas perderem. Então, são dois sistemas. E aí diz aqui que eles também mudarão as leis, né? Eles mudarão as leis. A gente pode perceber que as questões dentro da Torá elas são muito profundas porque ela fala da profundidade da alma humana. Ela nunca disse que o ser humano não podia evoluir, porque isso é parte integrante, é parte integral da caminhada do ser humano sobre essa terra, a evolução, ou seja, a gente não está mais como estávamos há 100 anos atrás, né? Esse foi um salto incrível, cientificamente falando, a tecnologia, principalmente na área de informática, de comunicação. Tanto é que nós podemos estar aqui, né, estudando a Kabbalah hoje, podemos usar esse sistema para uma coisa boa. Outras pessoas vão usar para outras questões que elas acham boas. Então, a gente tem algo que é explicado na Torá e que muitas vezes as pessoas passam assim muito, 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 né? É, longe, muito longe da interpretação. Veja, aqui um pouquinho antes a gente vê que vai surgir 10 chifres, está vendo? Que 10 reis surgirão, depois deles surgirá outro, e eles serão diferentes dos anteriores. Por que está falando aqui? A gente olhando assim, parece que está falando realmente de homens, tal. Não, mas está falando de um sistema espiritual. Veja, ó, 10 sefirotes. A gente estudou ontem na nossa aula, a gente viu que as 10 sefirotes, ou não estudou, vai estudar ainda. Já estou trazendo o futuro, cara. Então, a gente vai estudar lá na frente que
Na verdade, a gente falou ontem um pouco sobre a Harimote, né? A gente descobriu alguns segredos dentro da Torá, que vai descobrir mais segredos. Falamos sobre a vaca vermelha e no final dessa semana, no Shabat, a gente vai trazer mais coisas sobre a vaca vermelha. Vimos codificações dentro da Torá e agora a gente está vendo mais codificações. Então, veja, ainda que o slide não tenha sido feito, está falando dessas 10 sefirot de cabeça para baixo, ou seja, da árvore da morte, da árvore que vai trazer toda essa confusão. Por quê? Toda a realidade espiritual, ela só pode existir dentro do homem. Ela não pode existir fora do homem. Se o homem não estivesse sobre o planeta Terra seria uma imensa floresta, alguns locais descampados, se tivessem animais, enfim, a vida seguiria, né? Não teria todo esse desmatamento e também não teria um observador, um observador que pudesse fazer uma análise mais profunda, viver uma vida mais profunda, poder criar laços de família, laços, né, importantes entre si. Então, o ser humano ele tem essa questão. E ele foi programado para isso e também foi programado pela uma questão que cerca ele. Agora entra uma coisa aqui que vai ser um pouco complicada, né, para entrar na nossa cabeça. Tudo isso que vai acontecer não aconteceu aleatoriamente. Ou seja, foi decidido, foi assim, assim aconteceu. Não, tudo foi permitido por Deus. Existe uma mão direita e uma mão esquerda, como a gente viu, né? Essa mão direita e essa mão esquerda, elas são do próprio Criador. Então, por isso é que a gente não pode brigar com a mão esquerda, porque, apesar de ser a mão esquerda, é a mão do Eterno, é uma criação do Eterno. Ele criou isso para que a gente possa ter exatamente um tratamento dos dois lados. Ou seja, a mão esquerda ela é usada no momento necessário, como a gente viu na questão do Ner Darkik. Então, o que acontece, como a gente viu na aula de ontem, que a gente está chegando em Tammuz, é que muitas vezes a gente quer culpar alguém. Né? Quer culpar alguém, por exemplo, uma pessoa que é boa, ruim, mas se não existisse o bem e o mal, não haveria o porquê desse planeta existir. Não haveria, dentro da síntese geral da Torá, que nós estamos aqui cativos dentro de um corpo, nossas almas estão cativas, isso significa que nós estamos presos. Quando nós dormimos, né, alguns alunos falam, poxa, Moré, sonhei que estava na aula, e acorda para ver a aula. A gente vê que a gente sai do corpo, né? Nossa alma, segundo o Zohar, ela sai, vai na presença do Eterno, e a gente pode ter algumas experiências, e aí tem que se analisar muito profundamente essa questão do sonho, porque existem profundidades, existem momentos que podem ser só repetição de algo que acontece no cotidiano, ou algo que você dorme pensando, né? Mas chegam momentos que são muito profundos, e aí realmente a alma já se desprendeu do corpo e ela vai para esses mundos espirituais. Ela atravessa todos os mundos espirituais, positivos e negativos, e não existe nada de tão surpreendente nisso, porque é o que acontece com todo mundo. A grande questão é porque nós não lembramos, mas acontece com todos os seres humanos. Ele pode ser de qualquer religião, inclusive pode ser do lado negativo. A gente já viu no Zohar que ele vai ascender para o lado positivo ou negativo, depende do que ele está construindo, não é? E do tipo de informações que ele tem. Por exemplo, aqui nessa informação que nós estamos tendo sobre essa questão de tempo, a gente está vendo que o tempo seria mudado, né? Que ele falaria palavras contra o Altíssimo. O que é falar palavras contra o Altíssimo? É você chegar a xingar Deus? Não.
é você falar contra a Torá do Eterno. É você mudar a Torá do Eterno. Porque o Eterno falou, ó, não mude essa Torá, não faça isso. Quando você ataca a Torá, você está atacando quem? O Eterno. Tá? Você está atacando regras espirituais que são universais. E é lógico que, se fizer isso, o que vai acontecer? A médio e longo prazo, isso vai trazer uma desconfiguração dentro da alma do ser humano. Por exemplo, a gente usou aquele sistema, né, que a gente tem um computador, olha para a tela, a gente tem o nosso computador e a gente tem aqui, ó, o código, né, da página. Então, exibir código-fonte. Eu posso exibir o código-fonte dessa página ali que a gente está lendo de Daniel. Vai abrir aqui já já. Ó. Aqui eu tenho um código, tá vendo? Aqui eu tenho a página. Aqui, para mim, eu consigo ler tranquilamente, né? Alguns conseguem ler em hebraico, outros não, mas aqui eu tenho a configuração. Se lá a pessoa que tem esse site ele fica dentro de um computador, ele mexe em qualquer programação aqui, ó, então ele vai mudar toda essa outra configuração. Então, ó, não vai ser mais assim. Então, ele pode mudar aqui a parte de cima, pode botar azul, pode trocar essas letras. Quando a gente clica num link, né, que vai levar para outra página que está guardado lá também, ele pode mudar. Então, veja, tudo pode ser mudado. A gente veja dentro dessa própria configuração tão natural dentro desse sistema que nós acessamos todo dia, que muita gente nem faz ideia de que tudo isso é feito assim. Isso aqui é uma ilusão. Quer dizer, os dois são uma ilusão, porque os dois estão no mundo, né, da ideia. O que está dentro do computador não é real. É simplesmente algo que existe no computador, mas que traz para a minha realidade mental uma explicação, por exemplo, sobre a Torá. Alguém teve uma ideia lá, falou, olha, de uma pessoa estava rezando, ouviu a dificuldade das pessoas em acessarem materiais mais nobres, mais corretos dentro da Torá, e aí o que aconteceu? Ele falou, não, vamos traduzir, vamos botar isso aqui, ó, vamos trazer o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel ele vai estar aqui e vai estar acompanhado, né, de muitos midrashins que vão aparecer aqui do lado, comentários, etc. Olha, a gente tem todo um sistema, ó, são 9 comentários, vamos olhar aqui, ó, eu tenho o Durache, em português, tudo isso você faria, um site maravilhoso. Eu acho que hoje a gente não teria nem como estudar da forma que a gente estuda sem acessar esse site. Ó. O próprio sistema aqui que nós estamos vendo, eles são dentro do site. A leitura que nós fazemos do Taná e da Torá é dentro do site. Agora, eu posso acessar outro site. Vamos lá, eu posso chegar aqui, olha, eu vou lá no Google, acesso o Google, e dentro do Google eu posso acessar outro tipo de leitura. Vamos ver aqui, ó. Google. O Google é o sistema mais famoso para se encontrar alguma coisa, né? Então alguém pensou, poxa, fez numa versão de informática o que Yosef Caro fez no Shulchan Aruch, né? O Talmud, ele tinha um monte de regras, as regras eram espalhadas, e ele falou, não, vou fazer o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch, ele é uma mesa posta, é o nome, Shulchan, mesa, né? E posta, Shulchan Aruch. Então, é isso. E eu boto aqui, ó, Bíblia online, tá vendo? Então, eu boto aqui Bíblia online. Quando eu faço isso, o código-fonte já mudou. O acesso que eu vou ter à informação, também o moré, a fé da pessoa que vai estar envolvida, vai fazer com que a pessoa ela possa acessar aqui. Ó. Aí eu tenho, ó, Almeida, revista atualizada, versão católica, nova versão transformadora, Almeida corrigida e fiel. Fiel é o quê?
né? A gente tem que saber pior quem. Nova Almeida atualizada, King James Version, Almeida, revista e corrigida, Reina Valera, nova versão internacional de outras Bíblias. É uma coisa incrível, né? Se você para olhar e você pensa aqui, ó, o que eles estão fazendo? Está dizendo aqui, ó, que esses 10 chifres, essas 10 sefirotes contrárias, elas existiriam, né? E diz aqui que vão surgir outro ainda. Ele será diferente do anterior e ele vai derrubar os 3 reis. A gente sabe que existe na história uma configuração que descreve isso aqui. Só que a gente está vendo, conforme a gente viu na aula anterior, sobre a queda, né, das muralhas, e que não é muito bem aquilo, e que todo ano isso acontece, então isso também é algo que está, tudo bem, falando desses 3 reinos, etc., mas é algo que está falando sobre a própria Torá, e tem que ser analisado de uma forma mais cabalística. Então, é isso. E aí, logo depois, ele vai se referir aqui que todas as coisas vão mudar. Os tempos, né? Ele fala a palavra contra altíssimo, por quê? Ele falará que aquilo que está lá na Torá não é verdade. É verdade, porém, eles poderiam fazer qualquer tipo de modificação que não tinha problema nenhum. Aquele momento que a Torá foi entregue para o Moshe no Monte Sinai, ela já tinha sido desnudada 2000 anos antes da construção do universo. Então, ela foi entregue ali e Moshe pôde fazer uma tradução dentro do nível espiritual que ele tinha, da realidade espiritual para o nosso mundo. Sabemos que ele usou a linguagem dos ramos. Então, quer dizer, mesmo a gente estudando aqui da forma que a gente está indo um pouquinho mais profundamente, a gente ainda não está na realidade da Torá. Nós estamos percebendo algo dentro do nosso nível de entendimento e a intenção que a gente faz isso é que é importante. Mas é lógico, é extremamente lógico que, apesar de tudo isso que a gente está vendo desnudado na nossa frente, faz parte dessa evolução do ser humano como um todo. Ou seja, não poderia haver 10 chifres bons, não poderia haver 10 sefirotes boas, se não houvesse 10 sefirotes ruins. E tudo isso está dentro da criação do Eterno. Então, não precisaria existir a Torá se o tempo não fosse ser mudado. Para quê? Para que existir a Torá se o tempo continuasse a mesma coisa dentro da cabeça e da capacidade do homem? Quer dizer, o tempo não mudou. O tempo é uma realidade dentro do nosso sistema de entendimento da rotação dos planetas e da incidência dessa realidade planetária que acontece sobre o nosso mundo. Isso aí a gente tem um tempo que define meio-dia, onde o Sol está no meio do céu. À noite, qual é a hora da noite, que hora que a Lua está minguante, etc. Então, essas realidades, a nomenclatura em si, ela está trazendo, enfocando ali uma realidade astronômica que está acontecendo. Mas o tempo em si, ele é importante porque ele está agregado a esse momento astronômico. Só que aí a gente tem uma questão externa, que nós entendemos como um todo, os planetas, mas também temos essa Sefirot internamente. Pode ser que o dia seja maravilhoso, o sol brilhando, tudo muito legal, e a pessoa possa estar com tudo em trevas dentro dela. Então, pode ser que isso aconteça. Então, a descrição somente dessa externalidade não é importante para a Torá, porque essa externalidade acontece para todos os seres humanos, para aqueles que estão bem e para aqueles que estão mal. Por exemplo, se você pega o rei Davi, por exemplo, e você vê alguma questão do rei Davi, ele
Quem está acostumado a ler Salmos vai ver lá que Davi às vezes fala: Shem, todos os meus ossos estão doendo. O pecado está na minha porta, eu estou sendo atacado. Enquanto eu mantive silêncio, enquanto eu não abri a minha boca para falar contigo, enquanto eu não conversei contigo, eu estive horrivelmente abatido. Mas agora que eu conversei, agora que eu estou falando, agora que eu estou me expressando, eu estou começando a ver que essa expressão ela está mudando alguma coisa dentro de mim. Veja, então, quantas vezes vão ter análises sobre a vida de Davi, falando que Davi tinha até depressão. Mas Davi ele não estava falando desses mundos, ele estava falando dos mundos espirituais. E que durante esse tratamento que nós vamos ter com o Eterno, várias vezes esses fragmentos egoístas eles vão ser tratados. Por exemplo, vai chegar momentos que você vai falar assim: poxa, é muito bonito, a gente fala muito bonitinho, né? Meu irmão, quero o melhor para você, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai falar: Xande, eu não consigo amar como o senhor ama. O meu amor, ele está, vamos colocar, ele está ali naquele momento de emoção, tal, mas eu não consigo todo momento estar me preocupando com o meu próximo. Eu penso muito mais em mim. Muito mais em mim. Eu vivo muito mais o meu mundo. Eu quero muito mais, sabe, resolver a minha situação, minha situação financeira, etc. Então, o Eterno ele não é assim, porque se ele parar de pensar um minuto na gente, imagina, tudo pararia, não é como a gente disse, apesar de estar sendo mudado aqui o tempo, apesar de estar falando que eles pensariam em mudar o tempo, quem controla tudo é o Eterno. Inclusive, o que está por dentro, quem controla é o Eterno. Só que para que a gente não falasse assim, olha, o Eterno é que fez isso. Não, ele dá participação para a gente, da gente poder estar espelhando para os outros mundos aquilo que a gente vai receber. Então, você recebe exatamente nem um grão a mais, nem um grão a menos daquilo que você merece. Pare para pensar, nem uma partícula a mais e nem uma partícula a menos que você merece, a não ser que você roube. E aí é que está o problemão. Imagine você trabalhar o mês todo, você está vindo para casa com seu pagamento, seu pagamento é aquele que é pai de família, a gente que sabe que a alimentação é uma coisa, né? A alimentação está um absurda, é uma coisa fora do comum. Você botar uma carne hoje dentro da sua casa, está difícil, né? E imagina quem tem família grande, né? Quem tem filhos, netos, muitas vezes os netos vai se alimentar na casa da gente, Baruch Hashem, né? Uma tzedakah maravilhosa que a gente pode fazer, ou muitas pessoas vão se alimentar, o Hashem nunca deixa faltar. Mas você percebe que dentro dessa construção, você tem ali toda uma questão, né, do Eterno estar mandando essa alimentação para todos, mas existe uma pessoa que está ali, né, dando a sua vida por esse grupo. Quer dizer, essa pessoa ela está fazendo, ainda que a família ela está fazendo, né, pensando nela, ela sai para trabalhar, ela tem uma responsabilidade, ela tem esse prazer de fazer isso. Às vezes ela pode até reclamar um pouquinho, mas ela faz, ela tem a obrigação de fazer isso. Ela constitui uma família, muitas vezes é o homem, muitas vezes é a mulher, né? E ela mantém aquelas pessoas ali conforme ela pode. Então, ela está fazendo uma super tzedakah. Mas, na maioria das vezes, mesmo assim, a gente está pensando na gente. A gente pensa, olha, eu não posso deixar faltar isso, porque isso é o que me ensinaram, isso é natural, e etc. Mas a gente nunca, nem sempre ama de verdade. A ponto de estar com aquele amor pleno do Eterno que nunca deixa faltar nada. O que acontece com isso?
Nesse pequeno amor que a gente tem pela nossa família, e geralmente esse amor não se estende muito mais para as outras pessoas, é o que nós chamamos de sistema egóico, ou seja, eu tenho alguns sentimentos pelo meu próximo, mas esses sentimentos eles estão presos. Eu sempre vou lidar com o meu próximo, sempre buscando algum lucro. E esse lucro, que é chamado de usar Binar no nosso plano para benefício próprio, ele sempre vai ser para o nosso benefício, por incrível que pareça. Então, tudo que a gente vai fazer vai ser para o nosso benefício. Tudo. Porque nós só temos a única coisa que o Eterno criou, que é o desejo de receber. Sem esse desejo de receber, você não dá o próximo passo. Isso quer dizer que a gente vai ter que trabalhar isso. Esses sentimentos internos, que na verdade é tudo isso que está sendo falado aqui. Por que as 10 chifres vão surgir? Por causa do ego do ser humano. Não é que algo vai se projetar no nosso mundo sem a nossa participação, isso é impossível. Se o mundo que ficou sem o ser humano milhões e milhões de anos, existiram dinossauros, existiram os hominídeos, existiram toda essa questão, e a gente vai discutir isso muito seriamente, para que a gente possa também sair do escopo e da armadilha dos ateus, que não tem um entendimento que tudo tem que ser feito a partir de uma base. Nada pode se desenvolver, por exemplo, eu cheguei aqui, já conheço tudo, por exemplo, quando você nasce, você vem para esse mundo, você precisa ter um desenvolvimento, né? Então, você chega aqui, você não chega falando, você não chega nada, você, né? Antigamente até nascia com os olhos fechados, hoje em dia, eu lembro mais ou menos alguma coisa assim, e hoje em dia já nasce de olho aberto, com 9 meses, um ano, a criança já está até vendo vídeo do YouTube, mexendo ali com o dedinho, né? Mas era o mesmo ser humano que estava lá atrás. O desenvolvimento mental também existe, só que agora aprimorado por um mundo que está cercado de pessoas intelectualmente capacitadas. Por exemplo, você é um celular, ele é tão acessível que ele pode ser mexido por uma pessoa que não sabe ler, ainda que ela tenha que mandar áudio. Então, ela aprende ali, demora mais um pouquinho, mas ela aprende, ela sabe mexer. Essa capacidade mental que existe no desenvolvimento do homem, desde o momento que ele nasce, até ele chegar na fase adulta e se formar em algum tipo de faculdade, ou na própria faculdade da vida, é uma descrição dessa progressão do humano. Quer dizer, essa progressão também aconteceu lá atrás. Ela também está acontecendo aqui agora dentro do livro de Daniel. Só que isso envolve um conjunto todo da humanidade. Isso não é algo que é feito somente por uma pessoa. Por isso que a direita e a esquerda têm que participar. Essas manifestações, por exemplo, o que Deus fez? Por que isso vai acontecer? Que 10 chifres são esses? O que está acontecendo aqui? É a evolução da humanidade como um todo. Ou seja, nós vamos pensar, vamos criar, vamos deduzir. Só que tudo que nós vamos deduzir é sempre buscando o lucro pessoal. Sempre. São poucas as pessoas ainda que existam, que são pessoas que chegam a nível de Torá. Pessoas que realmente amam, pessoas que realmente querem o bem do próximo, pessoas que se colocam em pé de igualdade com o próximo. Todos os sonhos que foram desenhados no nosso mundo foi sempre para tirar do próximo. Se eu tiver muito dinheiro, eu posso ajudar as pessoas, posso ter... Aí eu dou um emprego para o fulano de tal, ele trabalha para mim, aí ele vai me servir, o outro fulano também, e aí assim vai. Assim é o que o homem deseja. Não vou dizer todos, mas a maioria. Se tem comida na minha mesa, tá bom. Se tem Torá para mim, tá bom. O que me importa com o outro? Então a gente vai pensando assim. Tá.
Então, como que eu devo agir? Eu devo, então, sair, ficar nas praças, pegar uma Torá? Não, eu devo desejar, eu devo pedir o Eterno pelo meu próximo, para que ele conserte o meu próximo, para que eu tenha cheiro de Torá. Se vocês pararem para pensar, eu não fui atrás de ninguém que está aqui. Talvez vocês também não tenham vindo atrás de mim. Mas o cheiro da Torá nos reuniu. Se você tem cheiro de Torá, você vai ter esse amor, você vai construir esse amor. E se você construir esse amor, quer dizer que você vai ser que nem uma flor, né? Uma flor que onde essas abelhas que querem colher esse néctar da Torá, esse amor, esse sentimento, elas vão ficar em volta de quem? De você. Existirá um cheiro espiritual. Inclusive o Mashiach, né? Ele vai conhecer as pessoas, a gente sabe que o Mashiach não existe, mas é uma alegoria aqui, pelo cheiro. Então ele vai julgar pelo cheiro, ele vai analisar pelo cheiro, porque a sua espiritualidade, ela transmite um cheiro. E esse cheiro que a sua espiritualidade transmite é como feromônios, né? O feromônios é muito famoso, aí a gente vê os absurdos que acontecem sentimentalmente nesse mundo por causa desse cheiro que é quase imperceptível para o ser humano. Muito bem. O que acontece com isso? A gente percebe, então, que dependendo da configuração que a gente tem, que a humanidade tem, ela vai atrair o lado direito, o lado esquerdo, mas como a gente está vendo, eles nunca vão ficar na parte central. E aí vão acontecer todas essas calamidades. Todas as calamidades políticas, todas as calamidades na área da saúde, todas as calamidades. E aí o que o homem faz? Ele procura Torá para estudar? Ele procura acertar o que está errado dentro dele? Não. Ele acusa o lado negativo e fala que o lado negativo está atacando e ele deseja cada vez mais receber para si mesmo. Porque para ele, a questão da Torá, ela não está nas mãos de um Deus que comanda tudo, mas num Deus desfragmentado que está com as mãos atadas por um sistema negativo. Ou seja, esse sistema negativo ele não para de agir, não para de agir, não para de agir, a gente vai para lá, pede, deseja receber mais e mais, como se todos os planos que nós temos é para esse mundo, quando não é. Então, essa realidade do que vai acontecer aqui é exatamente isso. A recepção e a doação. E nós temos que chegar na doação. The